Semana Chico Mendes ano passado foi toda online, mas o nosso público, que é o público, né, dos territórios, ele não tem condições ainda, né, por falta total de conectividade, de participar de eventos online. E a gente percebe aqui, a Juquinha não pôde participar estando no Rio de Janeiro porque a internet deu problema. Eu tive que, né, a gente teve que adiar essa entrevista porque a minha internet também deu problema. Agora imagina, né, lá na floresta. Uhum. Lá é zero a conexão, né, a conectividade. Então a intenção é essa, que o nosso público esteja presente, porque é para eles que a gente, né, faz as semanas Chico Mendes também. E aí, mas durante a semana vão estar sendo disponibilizados, a gente vai estar passando ao vivo nas nossas redes alguns momentos, né? Ali do encontro de jovens, do encontro de lideranças, né? Um encontro que a gente vai fazer, o encontro amazônico, que vai reunir lideranças de toda a Amazônia, né? E um encontro específico para jovens, para mulheres. Então, momentos, né? Pílulas desses momentos a gente vai estar soltando nas nossas redes sociais. Show. Ângela, só antes de passar Aproveitando, para a galera, só um minutinho. Queria te pedir, porque assim, o público do Pavio Curto também tem uma galera muito jovem e tal, e a gente tem a impressão, né, que muitos não conhecem a história de Chico Mendes. Eu queria que você rapidamente assim, falasse um pouco, né, da luta de Chico Mendes, inclusive é, é, essa coisa, o empate, né, que foi uma coisa que, né, muito identificada com o Chico Mendes, enfim, essa tática, né, de luta. Enfim, é um pouco dessa luta, né, que você já falou alguma coisa, mas eu queria que você trouxesse um pouco para o nosso público que muita gente te conhece, né, porque isso não. A história de Chico Mendes não é contada nas salas de aula, né? Então, enfim, são Sim. ativistas e tal. Então, fala. Tá, na verdade, sim. Meu pai, ele né, nasceu no Seringal, em Chapuri, Seringal, Porto Rico, e ele era o segundo da família, o segundo mais velho, né? Então, com a morte do meu tio mais velho, meu pai passou então a ser aquele que ainda adolescente, né? Porque meu avô tinha um problema de saúde, então ainda adolescente ele começou a cortar seringa, né? Então ele foi seringueiro desde cedo. E aí, logo em seguida, ele foi alfabetizado entre os 17 e 19 anos, né? E passou, então, a ser uma pessoa que, lá na sua comunidade, era a única nessa condição de alfabetizado. Então, era o que escrevia cartas, o que lia cartas que eram recebidas, passou a ser aquela pessoa de referência. Ao mesmo tempo, ele passou, então, também a participar, né, das reuniões da Igreja Católica, que naquela época era muito presente nas comunidades, né, dentro do Seringal, com as desobrigas que os padres locais faziam também, né? Então, era quem estava mais presente, era também quem dava mais oportunidade das pessoas ou, né, estarem participando desses espaços de construção da, né, da resistência, né, da resistência a tudo que era imposto a eles naquela época, que era muito difícil, né? Os seringueiros na época eles eram mantidos em regime, muitos, não todos, por exemplo, na região do que o meu pai nasceu, né? Isso não era uma realidade para todas as famílias, mas a grande maioria era assim. Então a Igreja Católica ela vinha, né, com as reuniões que tinham um fundo político, sim, né? E a partir daí conseguiam que algumas pessoas, como meu pai, tivessem se sensibilizado para a necessidade, né, de fazer uma luta mais política, de fazer um enfrentamento mais ativo em relação à situação que era posta né, na vida deles naquela época. E meu pai também, ele teve a sorte de ser alfabetizado por uma pessoa que era o Euclides Távora, né? Que vinha dessa, né,
da luta comunista, e que falou muito, colocou muito para ele, né, da necessidade de organizar, de mobilizar, né, os seringueiros diante também de tudo aquilo que eles viviam, né, do quanto era importante a luta de classes, inclusive e principalmente naquele momento, né, em que eles eram tratados como eram pelos donos dos seringais. Então, desde sempre o meu pai, ele sabia da importância, né, dessa formação política, né, da luta de classes e de como só a mobilização e a organização deles, enquanto categoria, poderia impor uma frente de resistência a tudo aquilo que eles vinham passando, enquanto, na verdade, uma população totalmente invisibilizada, porque hoje, como você mesmo falou, né, existe um desconhecimento total da região amazônica, dos seus estados, mas, sobretudo, uma categoria de pessoas que estavam lá dentro da floresta, sem nenhuma comunicação com o mundo exterior, né, que pudesse lhes dar visibilidade. Então, eu acho que a partir daí é que o meu pai tem essa percepção de que a luta deles precisa ganhar, né, espaço, precisa ganhar apoio para que possa ser uma luta que reverbere e traga, né, a visibilidade, né, e fortalecesse a luta deles em defesa da Amazônia, em defesa de um modo de vida tradicional. E aí é que ele passa, então, a fazer, né, as parcerias, a buscar os apoios no Movimento Verde do Rio de Janeiro, que foi muito importante para levar, né, essa luta para o resto do Brasil. Né? Então, foram parceiros dele a Lucélia Santos, o Alfredo Sirquis, né, Mink, o Gabeira foram muito importantes nisso, deram esse espaço, né, para se falar da Amazônia, né, para uma pessoa da Amazônia, o seringueiro, estar à frente lá do movimento que tinha visibilidade, falando da Amazônia e falando da vida do seringueiro. Mas ele foi além também, né? Ele construiu parcerias com as universidades, né? A própria UFAC, a Universidade Federal do Paraná, onde o ponto de referência era a doutora Maria Alegretti, que deu muito apoio, foi uma das parceiras de primeira hora, assim, do meu pai, que trouxe também muito, contribuiu muito com tudo isso, né? A tese de mestrado dela, de doutorado dela, foi sobre a vida do seringueiro e os seringais, né? E ela passou, então, a trabalhar junto ao movimento, né, para fortalecer, ajudar meu pai a dar esses passos que ele como um seringueiro, né, também, apesar de alfabetizado, de estar além do seu tempo, ainda não conseguia perceber, né? Então, eu acho que tudo isso, né, que ele traz ao movimento é que leva, então, que essa luta que nasce lá na floresta, ela ganhe espaço no Brasil e no mundo. Ainda no Brasil, ainda que não, né, com a importância que merecesse, porque a gente ainda vivia, né, sob a ditadura, a intervenção do governo militar, e que não dava, a imprensa oficial, logicamente, não dava esse espaço necessário. Então, era a partir dos movimentos, né, e da imprensa alternativa, né? Como a gente tem aqui o Varadouro, que era um jornalzinho da época, que aí sim falava, né, tudo que para o mundo que vinha acontecendo, né, ali na floresta, a luta dos seringueiros para manter a floresta e manter suas formas de vida. Então, a imprensa oficial sempre colocou o meu pai como um agitador, como um vagabundo, né? Principalmente em 87, quando ele, então, estava, né, da construção da BR-364, quando ele, então, lê né, todo o documento, todo o contrato que o governo brasileiro, né, assina com o banco, acho que foi com o Banco Mundial,
né, e percebe que as condicionantes estipuladas para a construção da BR não estão, né, sendo cumpridas, e ele faz essa denúncia no Senado americano. E aí ele é acusado localmente, né, de ser agitador, de travar o desenvolvimento do Estado. Então, era dessa forma que ele era tratado, porque aqui no Acre, né, tanto a imprensa como as autoridades constituídas sempre tiveram uma relação com o agronegócio, ou eram padrinhos ou eram amigos, né, porque são famílias tradicionais. Então, esse era o estado da coisa na época. Mas o meu pai, ele foi um homem que tinha uma visão muito antecipatória a partir tanto foi que ele idealizou alguns dos legados que eu considero assim, que foram marcos, né, para a época. As reservas extrativistas são um, mas também o projeto Seringueiro, que foi um projeto de educação pensado para aquela população, né, que se mantia nesse sistema de semi-escravidão, principalmente porque também eles não sabiam ler, não sabiam escrever, e nunca sabiam quanto que eles estavam devendo para o patrão. Importante lembrar que os seringueiros, né, eles eram mantidos, quando você fala mantido em sistema de semi-escravidão, ou era de escravidão total, porque eles não tinham eles não eram autorizados a fazer nada além de extrair, de cortar seringa, né? Eles não podiam perder tempo com outra atividade, eles não podiam sequer fazer um pomar, uma horta, um canteiro, um negócio, plantar um arroz, um feijão, para não tomar tempo deles. Eles não podiam sequer ter uma família, né? Porque para não tomar o tempo deles. Então, o tempo dele era 24 horas, a não ser quando ele estivesse dormindo, né? Dedicado a extrair borracha e enricar cada vez mais o dono do patrão. E ai dele se não cumprisse a meta. E aí tudo que ele queria ele comprava no barracão, né? Se era açúcar, se era óleo, e ele não sabia, né, o preço de nada, porque ele não conhecia, então ele estava sempre devendo, porque o produto que ele comprava, o preço era lá em cima, e a borracha que ele produzia, o preço era lá embaixo, né? Então, o projeto Seringueiro, ele vem como um mecanismo, um instrumento de libertação, e até porque a metodologia era Paulo Freireana também, né? Então, eu acho que isso tudo foi... os seringueiros, o projeto ele era destinado né, aos seringueiros adultos, mas tudo foi fluindo, né, e eles em pouco tempo conseguiram, né, começar a ler, escrever, a refletir, porque também tinha isso, né, a pensar sobre a sua situação, a ver aonde que eles estavam, né, começaram a questionar, porque até nisso os patrões pensavam. Eles colocavam os seringueiros um distante do outro, né? Muito tempo de horas, dias de viagem de um para o outro, para que eles não tivessem contato e não conseguissem, né, pensar, refletir sobre a situação que viviam e começassem a entender, né, que eram explorados. Então, o projeto Seringueiro traz isso, além de, né, tentar organizar também a produção deles, tentar uma forma de organizar a produção e de fazer com que eles trabalhassem também a gestão dessa produção, né? Já num segundo passo. Então, foi um projeto que foi entregue em 2007 para o poder público, já com mais de 2.000 pessoas alfabetizadas por ele.